Bom dia, confrades. Espero que todos estejam vivendo bons momentos nesse processo de descondicionamento. Hoje a gente está querendo trazer aqui um tema que eu sei que vocês conhecem bem de perto. Vamos falar um pouquinho sobre o despertar e os ataques hard de ansiedade. A linha tênue entre iluminação e colapso. Ninguém fala sobre isso com seriedade que merece. O despertar não é uma experiência romântica, cheia de luz suave e paz instantânea. Ao contrário, quando a consciência incondicionada começa a rasgar o véu das ilusões, o personagem interpreta isso como uma ameaça de morte, porque é exatamente isso. O personagem está prestes a colapsar e ele lutará com todas as forças para se manter vivo. E essa luta, na maioria dos casos, se manifesta como uma avalanche de sintomas psíquicos e físicos. Taquicardia, aperto no peito, respiração encurtada, sudorese intensa, diarreia, aumento do fluxo de urina, mãos frias, sensação de perda de controle, paranoia, medo irracional de enlouquecer, insônia e estado de alerta e retração. Ataques de ansiedade hard não são necessariamente um sinal de que algo deu errado no processo. Muitas vezes são sinais de que o personagem foi exposto à luz, à lucidez. Ele está em pânico, tentando manter seus apegos, porque pressente que o conjunto de ilusões que lhe dava segurança estão prestes a se dissolver. A mente condicionada vive de referências, de incertas certezas emprestadas e herdados padrões previsíveis. O despertar desintegra tudo isso. É como se, de repente, alguém removesse o chão onde você caminha há décadas. A ansiedade hard não é nada mais que a reação desesperada do sistema a essa falta de chão. A fisiologia da transcendência e do terror. Quando você começa a perceber a natureza ilusória da mente, as conexões neurais que sustentavam sua identidade social, moral, familiar e profissional entram em colapso. Isso não é apenas filosófico, é também fisiológico. O cérebro interpreta a perda das velhas narrativas como um risco existencial. O sistema nervoso simpático dispara, inunda o corpo de adrenalina e cortisol. A frequência cardíaca dispara porque, para o corpo, isso é uma ameaça de morte. Por isso, tantos iniciados, místicos e buscadores relataram noites de terror absoluto antes da grande virada. Jiddu Krishnamurti, por exemplo, passou por um período conhecido como o processo, uma sequência de experiências físicas e psíquicas extremamente dolorosas, acompanhadas de ansiedade, febre, convulsões e estados alterados. Ele relatava sentir uma dor lacinante na cabeça e na base da coluna, além de um sentimento de não estar no corpo. Por anos, acreditaram que era doença. Depois, ficou claro que era uma reestruturação da capacidade de percepção. Krishnamurti descreveu momentos de medo intenso, sensação de morte iminente e uma percepção esmagadora da impermanência de tudo que é. Essas experiências o deixaram à beira do colapso psicológico, mas, após o ápice, emergiu um estado de lucidez radical.
Ele dizia: o personagem lutou até o fim, mas quando morreu, só havia silêncio. Ramana Maharshi tinha apenas 16 anos quando foi tomado por um medo avassalador de morrer. Era um dia comum, mas de repente, a ansiedade hard de morte iminente o dominou. Em vez de fugir ou buscar por ajuda, ele se deitou no chão e decidiu experimentar conscientemente a ansiedade da morte. Se vou morrer, que morra agora. Permaneceu imóvel, observando o corpo como se fosse um cadáver, sentindo cada respiração como a última. E então, algo explodiu dentro. Percebeu que aquilo que observa a morte não pode morrer. Esse ato extremo de rendição transformou a vida do jovem em pura consciência. Antes desse instante, Ramana também relatava inquietações e um peso psicológico difícil de suportar, mas a intensidade do medo da morte foi o catalisador. Clarice Lispector não se apresentava como mística, mas sua obra e sua vida foram marcadas por uma ansiedade quase insuportável e por crises existenciais profundas. Ela descrevia uma angústia sem nome, estados de silêncio absoluto e medo do nada. Em cartas, falava sobre sentir-se à beira de algo imenso e terrível, como se estivesse prestes a perder todas as referências. Seus textos revelam essa tensão, o desejo de um sentido maior e, ao mesmo tempo, a dor da impossibilidade de captá-lo com palavras. Ela não viveu um despertar tradicional, mas atravessou experiências místicas, rasgando a linguagem, transformando colapsos em literatura. Sua crise de ansiedade era tão aguda que escrever se tornou sobrevivência. O medo de enlouquecer e o limiar da rendição. A ansiedade hard é acompanhada de um pensamento obsessivo. Vou enlouquecer. É um medo primal, porque tudo em você está acostumado a operar dentro da ordem social do personagem. O despertar é desordem pura, porque a ordem anterior era artificial. Aqui está a chave. Quem tem medo de enlouquecer não é você, é o personagem. Ele teme a morte, porque não sabe existir fora das histórias que o sustentam. Quando o personagem percebe que o roteiro acabou, entra em pânico. O despertar da consciência incondicionada é um processo de morte, não da vida biológica, mas do falso centro que você chamava de eu. Cada ataque de ansiedade é um golpe de faca nesse centro ilusório. Quanto mais você tenta controlar a experiência, mais a ansiedade aperta, porque a ilusão de controle é uma função do personagem. O que a crise de ansiedade pede é rendição. Rendição não é desistir da vida, mas sim desistir da ilusão de controle. É dizer, se eu tiver que enlouquecer, enlouqueço. Se eu tiver que morrer, morro. Se eu tiver que ficar só, fico. Quando isso é dito, não como um cálculo, mas do mais fundo do ser, algo cessa. Porque o personagem não pode sobreviver à entrega total. O ataque de ansiedade não é seu inimigo, é o mensageiro. O erro é pensar que a ansiedade hard é um inimigo que precisa ser eliminado. Não, a ansiedade é um mensageiro. Ela diz, algo precisa morrer para que algo maior viva. Mas nós lutamos, narcotizamos, resistimos, medicalizamos, fugimos e assim prolongamos a agonia. Os grandes místicos não fugiram do descontrole da ansiedade hard. Eles passaram pela ansiedade despidos, sem anestesia,
e o fogo os purificou. Hoje, vivemos anestesiados, e quando o fogo chega, corremos para apagar. Mas o fogo é a própria porta. Estratégias não para evitar, mas para atravessar. Você não atravessa um colapso existencial com técnicas de respiração, com frequências sonoras ou frases de autoajuda. Mas há algumas posturas internas que podem tornar a travessia da ansiedade hard menos brutal. Aceitação radical. Quando sentir a onda de ansiedade chegando, pare de lutar. Sente-se, respire, sinta o corpo. Diga, pode vir quente, que a observação já está fervendo. Observação silenciosa. Não comente mentalmente o que está acontecendo, muito menos busque pelo desabafo. Apenas observe, como se olhasse uma tempestade do lado de fora da janela. Não personalize. A mente dirá, isso vai me matar, vou enlouquecer, não vou aguentar. Mas isso não é verdade. É só mais um truque para você abortar o processo de descondicionamento. Essas vozes são do personagem, não de quem você é. Fique com a ansiedade e não com a história. Ansiedade é sensação pura. O sofrimento vem da história que contamos sobre a ansiedade. Sinta a ansiedade, sem se identificar com as narrativas que ela tenta implantar para te hipnotizar. Depois da tempestade hard. Quando você atravessa uma tempestade de ansiedade hard, sem fugir, algo se abre. O personagem sai menor, sai desinflado e há uma clareza nova. Às vezes, dura minutos, às vezes, dias. Depois, o ciclo volta, até que não haja mais nada a que se apegar. Esse processo não é para os fracos, mas também não depende de força. Depende apenas de rendição. E rendição é a coisa mais difícil para o personagem. Por isso, quando nos perguntam por que o despertar é tão raro, respondemos: porque todos querem luz, mas ninguém quer fogo. Todos querem paz, mas ninguém quer abrir mão de seus apegos. A verdade brutal. Se você está no meio de ataques hard de ansiedade, pode ser que esteja apenas estressado, mas pode ser que esteja às portas daquilo que sempre buscou sem saber, a liberdade do falso eu. E essa liberdade custa caro, custa você mesmo. Não há estabilização da consciência incondicionada sem colapso da estrutura psíquica fundamentada no medo e no cálculo autocentrado. Não há expansão sem colapso psíquico. Não há ressurreição sem cruz. Essa é a verdade que os livros espirituais disfarçam para poder vender esperança barata. O colapso conscientemente assistido da estrutura psíquica é graça disfarçada. Ele vem para arrancar você de si mesmo. A pergunta que fica é: você vai cooperar ou vai fugir?